Shalom a todos vocês que estão mais uma vez aqui conectados conosco na Beit Peniel. E eu quero dizer, não perca até o final desse vídeo, pois tem muita instrução de bênçãos para a sua vida e coisas que estão muito atuais, que estão acontecendo, que talvez será uma mudança para a sua vida. O entendimento que nós já temos falado, ensinado aqui, que o entendimento faz a diferença, o conhecimento, e o próprio Senhor falou que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu quero passar um pouco desse conhecimento para você hoje sobre algumas coisas que estão para acontecer. Nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos que virão aí através dos astros, também o tempo que estamos vivendo. Esses tempos nós chamamos de Moedim. Moedim são tempos determinados por Deus. Sabemos que a palavra diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então nós vamos tratar desse assunto, um assunto que eu creio que fará diferença para a sua vida, para você estar preparado para tudo o que vier, tá certo? E nos combates que você hoje já enfrenta, como é que você vai prevalecer e vai ser um vencedor? Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero trazer uma notícia para você e fica ligado nessa notícia porque também você poderá conhecer mais de tudo isso que temos ensinado e se aprofundar isso dentro de um trabalho que nós temos realizado no nosso seminário do CTDP, que quer dizer Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. Imperdível. Uma grande chance para você e mais outras centenas de pessoas que, como você, gostaria de ter o acesso ao aprendizado que o nosso Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel oferece. Nosso curso de Teologia Judaica fará com que você obtenha conhecimento tanto para usar no seu dia a dia, como para ajudar outros a conhecer a Deus e ter uma vida de sucesso como Ele, o nosso Criador, preparou para nós. Veja as grandes novidades que queremos trazer para você. Certificado do CTDP agora também está junto ao certificado da Yeshiva Torah Haim Brasil, que tem sua sede também em Israel. E agora algo que você também vai gostar. Nosso semestre baixou para R$300. Basta você optar pela forma de pagamento em nosso site. Acesse agora. O link está na descrição deste vídeo. Seja abençoado com mais esta novidade. Shalom. Hoje quero trazer para você esse ensinamento para que você possa ter conhecimento e conhecimento para entender também o propósito de Deus para a sua vida, nesta vida e o que o Senhor tem para nós. Você está numa terra e vive uma terra que Deus te deu e deu para o homem morar. E nela nós vamos habitar. Inclusive, aguardamos o Olam Rabá, que chamamos de mundo vindouro, que cremos que também é nesta terra restaurada, retirada, sim, o pecado do homem e do mundo, a morte que será eliminada. Agora, veja só, os céus são os céus de Deus. E Deus colocou nos céus, né, não há só um, mas nesse céu que nós podemos ver, que chamamos de Raquia, eles estão os astros, né, a lua, o sol, as estrelas, conforme está em Bereshit, capítulo 1, lá no versículo 14, quando o Eterno cria então, no quarto dia, os astros. Mas você prestou atenção? Para que servem os astros? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Você viu que tem duas palavras aí bem interessantes que fala sinais e dias determinados. Esse tempo determinados por Deus que nós conhecemos e chamamos por Moedim, os tempos determinados por Deus. Esta palavra também vai ser encontrada lá em Vaikra, Levítico 23. O Eterno fala em Levítico 23 sobre as suas celebrações, sobre as suas festas, tá? Conhecidas hoje como as festas judaicas. Mas se você vai em Levítico 23, você vai ver o Eterno dizendo assim: estas são as minhas celebrações, os meus moedim, para os meus tempos determinados. Então, as festas judaicas
elas estão ligadas a tempos que o Eterno determinou. Agora veja bem, por isso que muitas vezes você vai ver em algumas traduções falar de estações, porque está ligado à questão também dos céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. As obras do Eterno, elas continuam, né, ainda em desenvolvimento. Então, quando olhamos para o céu está nos mostrando tempos. Sim, isso mesmo, tempos. E agora, nós estamos vivendo um período em que vai acontecer na próxima semana. Veja o que vai acontecer. Os astros, 6 grandes astros serão vistos a olho nu. Você vai poder ver esses astros alinhados, tá certo? São 6 desses astros. Nós temos aí Saturno, nós vamos ter Júpiter, nós vamos ter Marte, nós vamos ter esses planetas alinhados, ok? E o que que isso quer dizer? O que que a Bíblia fala alguma coisa sobre os astros? Será que os céus, junto a esse tempo, né, que se mostra, esse relógio, quer falar alguma coisa para nós? Sim. Por quê? O Eterno, ele deixou bem claro lá em Jó 38, no versículo 32. Eu quero que você preste atenção a esse texto aí. Em Jó 38, 32, diz o seguinte: ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Ele fala, o Eterno aqui ele traz sobre as constelações. Agora preste atenção, essas palavras dentro do hebraico. Aqui no hebraico, ele vai usar uma palavra, logo a segunda palavra aqui, que eu estou mostrando a vocês, chamado aqui Mazarot, tá? Mazarot foi traduzido aqui nesta versão como constelações, mas Mazarot, aqui como eu estou trazendo até pelo dicionário que você pode ver, a palavra aqui para Mazarot não seria só constelações, sim constelações dentro de 36 constelações que formam o quê? Zodíacos. Então, em algumas traduções, vocês vão ver que o Eterno está falando ou produzir os zodíacos, tá? O Eterno, ele mesmo chama, né, essas figuras que ele criou nos astros, tá? Ele criou essas figuras, ele fez proposital, porque aqui conta-se histórias, tá bom? Então, quando você olha para os astros, você vê anúncios que o Eterno traz para o homem. E esses astros servem para guiar a nossa vida? Será que foi para isso? Ou foi para nos sinalizar? Isso sim, sinalizar. Sinalizar o tempo que eu estou vivendo, aquilo que o Eterno quer me mostrar para nos chamar a atenção. E aí onde eu quero chegar? Eu vou falar de astros hoje? Não, mas é muito interessante, e eu não acredito em coincidências, quando a gente olha para os astros dentro desse tempo, que haverão seis grandes astros que serão vistos alinhados. Isso não sou eu que digo, você pode pesquisar, isso está na astronomia, tá? Eles estão falando desse alinhamento, é um alinhamento raríssimo. Porém, é muito interessante porque esse alinhamento acontecerá também dentro de 6 parashot, 6 porções da Torá, que quando a gente pega todas essas 6, nós encontramos a palavra Shovevim, tá? Porque nós vamos ver Shemot, olha só, começa exatamente agora com o livro de Êxodo, né? Nós teremos a Torá de Bo, tá? E vai encerrar onde? Lá em Mishpatim, que são o quê? Os meus regulamentos. Olha só, que interessante. E quando a gente vê a palavra Shovevim, nós sabemos que é um período que o Eterno nos chama a deixar a rebeldia. Isso mesmo. Nós temos que nos curvar diante do Eterno, nos humilharmos, arrepender, fazer chuvar. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo sobre vencendo dores e lutas com fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade a Deus. Ora, lá em Jeremias, no capítulo 10, nós vamos encontrar algo, porque o Eterno nos chama para ser diferente das nações. Tá joia? Então veja aqui o que está nesse texto de Jeremias. Diz assim:
Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Então veja que o Eterno está nos chamando a atenção. Sinais nos céus são para que nós possamos captar a informação e ajustar o nosso caminho. As nações não entendem isso. O que é que eles fazem? Se atemorizam. Eles olham sinais desse e pronto, é um agouro, é algo ruim que vai acontecer. Pode até vir, porque é um sinal de Deus. Para quê? Arrependam-se. Não querem se arrepender? Algo vai acontecer. Lembra que o Eterno sempre envia mensagens para o povo. Enviou Jonas, a Nínive, para avisar que o Eterno iria destruir aquela cidade, mas eles se arrependeram e não houve. O Eterno mostra nos astros, nos céus, para que as nações temam, mas se não temerem, virá sim calamidade sobre as nações. Mas se você se arrepende, se você volta no caminho e anda conforme o Eterno quer, haverá bonança, haverá misericórdia, haverá bênção de Deus sobre a tua vida. E aqui é esse alerta que eu quero deixar. Por quê? Lá em Mateus capítulo 7, 21 até o verso 23, nós encontramos uma palavra de Yeshua, em Matitiahu 7, 21 a 23, uma palavra de Yeshua, e eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde eu encontro essa vontade do Pai? Na Torá. Continua ainda o texto, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, essas pessoas parecem que acreditavam, né, em Yeshua, porque estão falando que foram na representação, entendam isso, em teu nome, né? Nós fomos pela tua escola, nós fomos pela tua direção e fizemos isso. Mas veja a resposta de Yeshua para essas pessoas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Viu aí como é sério? Agora, você compreendeu a mensagem que Yeshua deixou? Eu ir, porque sei que ele me enviou, e isso é como um shalia, né? Um enviado, e eu vou em nome dele para fazer algumas coisas, né? Agir no meio do povo, trazendo esses benefícios. Muito bom, beleza. Vai acontecer, pode acontecer. Maravilhas, milagres, pode acontecer tudo isso, mas isso não garante nada a você que está indo, ou mesmo recebendo alguém que está daquela forma. Por exemplo, você pode receber cura. Você não pode dizer: este é um tzadik, este é um justo, né? Um homem que vem aqui para trazer cura, maravilhas, fazendo tudo isso. Não, isso não é sinal de que essa pessoa é um homem justo. Por que que eu digo isso? Porque há uma palavra aí muito forte que Yeshua deixa bem claro: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora, quero mostrar para vocês essa palavra lá no próprio grego. E eu vou mostrar para vocês o finalzinho, a última palavra, que significa aí a palavra traduzida por iniquidade. E olha só o que está aí: anomia. Anomia. Veja aí, o que significaria essa anomia? Nomia, né? Ou vem da palavra nomos. Nomos é lei e o a é a negação, tá certo? Então veja como é que na nota de rodapé da Bíblia do Haroldo Dutra, tá bom? Você pode pesquisar isso se quiser, mas você vai entender que como é que ele levou essa palavra aí, é uma melhor tradução. Então declarei a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Veja só, vocês que praticam aquilo que é sem lei. Deu para entender? Fidelidade é praticar a Torá. Não adianta achar que alguém é um tzadik, é um justo, porque ele vem em nome de Yeshua e faz milagres e maravilhas, se a vida dele
E muito mais, essa mensagem vai para aqueles que se utilizam do nome de Yeshua para chegar e justificar milagres e maravilhas, quando a vida deles não se baseia na lei, não se baseia na Torá. Ele pode até agir em poder, mas a vida dele é uma vida de, infelizmente, desgraça. E é porque ele acha que tudo se baseia na graça. Se tudo é graça, por que que Yeshua disse que vai falar para esses que eu não vos conheço, vocês que vivem sem Torá? Vocês que têm uma vida totalmente sem lei. Até porque Torá não é muito bem traduzido, não deveria ser traduzido por lei, mas sim por instruções, tá? Mas como para o grego instruções e lei é a mesma coisa, vai ser nomos, então aqui nós estamos lendo como lei. Mas não existe uma vida diante de Deus sem lei. Se você diz que alcançou a fé, lembre que o próprio Shaul Hachalia, né, como conhecemos, mas traduzidos, muitos usam como Paulo, né, o apóstolo Paulo, diz em Romanos 3,31. Você já viu isso? Diz que por causa da fé anulamos a lei? De maneira alguma. Nós devemos é o quê? Confirmar a lei. Olha aí, confirmamos a lei. Então, se você diz que pela graça o Eterno te alcançou, pela graça dele, pela misericórdia de Deus ele te alcançou, ele fez isso, agora ele requer algo de você. Uma vida conforme Torá. E a vida conforme a Torá, que é por isso que eu botei fidelidade e confiança, fidelidade mais confiança, isso significa emuná. Sabe o que é emuná? Fé. O que traduziram por fé é a palavra para nós como emuná. Emuná, ele precisa de fidelidade e confiança. Se você tem fidelidade e confiança, e você confia no Eterno e se torna fiel a Ele, você vai vencer qualquer coisa que estiver acontecendo nesta terra. Os sinais que podem estar vindo, o Eterno chamando através das suas porções aqui na terra. Arrependam-se, prestem atenção. Quando nós, então, nos arrependemos dos pecados, porque pecado é a transgressão da Torá. Isso está lá na epístola de Yohanan, de João. João deixa isso muito claro: pecado é transgressão da lei. Então, se você transgredia, não transgrida mais. Se você pecava assim, não peque mais. Viva uma fidelidade diante do Eterno. Então, as lutas não terão legalidade. Os combates, ou o que eu posso dizer, os dardos inflamados do maligno, não terão autoridade para lhe alcançar, porque você vai poder apagar com o escudo da emuná, confiança e fidelidade. Deu para entender o que o próprio Shaul Hashali, apóstolo Paulo, está dizendo sobre a armadura de Deus, o escudo da fé, que você pode barrar os dardos inflamados do maligno, é o escudo da confiança é fidelidade. Porque se você vive assim, nada pode te alcançar. E aí você vai vencer as dores e as lutas. É o que eu quero chamar a atenção a você. Estamos vivendo em tempos determinados por Deus. O tempo está acabando. Mais fidelidade precisamos apresentar. Que o Eterno encontre homens e mulheres fiéis aqui no nosso meio, você que está assistindo, que você possa saber, o tempo é agora, mudança já. Que o Eterno te abençoe e te encha de shalom. E a todos vocês, shalom, shalom.